Oi, gente linda e maravilhosa desse meu segundo ano. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula de Geografia comigo, Prof. Vivi. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Lembrem sempre de lavar as mãos, se alimentar bem, ver os amigos, brincar bastante, tá bom? Espero que vocês aproveitem essa nossa aula juntos. Já estamos na semana 12, gente. Como o tempo passa rápido, não é mesmo? Olha só, gente. Nessa aula da semana 12, nós vamos usar as páginas 24, 25 e 26 do seu livro, tá? Então pega o seu caderno, pega o seu lápis, o seu livro, fica bem confortável aí e vamos estudar. Nós estamos aprendendo mais sobre as transformações das paisagens, não é mesmo? E a gente aprendeu, né, que o homem, por meio do seu trabalho, daquilo que o homem faz, né, para atender às próprias necessidades, tá? Ele tá transformando a paisagem. Isso mesmo, quando constrói uma casa, por exemplo, quando vai demolir um prédio ou reformar algum lugar. Então, casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, a sociedade, né, o homem está construindo novas paisagens, certo? Mas não são só os homens que transformam as paisagens. A gente tem a ação dos elementos naturais. Como quais, gente? Vamos lembrar comigo. Como o sol, né? A radiação solar, ela vai interferir, vai modificar a paisagem. Como o vento, a água da chuva, dos rios, dos mares, tá bom? Tudo isso vai transformar também a paisagem, tá? E lembrando que quando a gente fala de paisagem, ela é composta por elementos naturais e por elementos culturais, certo? O que vocês acham? Nós vamos explorar um pouco mais sobre os bairros, os costumes e as tradições que existem neles, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte: os moradores de um bairro, eles formam, gente, uma comunidade com histórias e origens diversas, tá? Ou seja, podem vir de diferentes lugares. Eu quero que vocês lembrem que vocês vão estudar isso várias vezes, vão estudar em geografia, vão estudar em história, sobre os migrantes. Então, pessoal, entre os anos de 1870 e 1950, aqui no Brasil, houve uma grande entrada de imigrantes, ou seja, muitas pessoas vindas de diversas partes do mundo vieram para cá, para o Brasil. Por isso que a gente diz que eles são imigrantes, tá? No Brasil, muitos bairros revelam por meio das suas paisagens a influência cultural de quem? Portugueses, africanos de várias origens, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros povos que migraram para cá, para o nosso país, tá bom? Vou dar mais uma dica, hein? Aliás, essa dica agora vale ouro, porque eu já falei e eu vou reforçar ela com vocês. Os imigrantes, eles são pessoas que deixam o seu próprio país, tá? Ou seja, o seu país de origem, para viver em outro país, para conhecer um pouco mais sobre outra cultura e para construir uma nova vida. Então, olha só, naquele período que eu citei com vocês, entre os anos de 1870 e 1950, que é um grande período, tá, gente? Portugueses, italianos, alemães, espanhóis, russos, poloneses, ucranianos, japoneses, libaneses e dentre tantos outros povos, tá? Chegaram aqui no Brasil porque eles estavam fugindo. É isso mesmo, eles estavam fugindo de guerras. Eles estavam também buscando melhores condições de vida. Então, gente, os imigrantes que vieram para o Brasil trouxeram consigo, além da cultura, muitas coisas. Como, por exemplo,
instrumentos e técnicas de trabalho do seu país de origem. Nos lugares onde eles se estabeleceram, é possível visualizar na paisagem, como eu citei com vocês, o emprego dessas técnicas. Por exemplo, o telhado das casas, detalhes que existem nos jardins, tá? Tudo isso faz parte desse processo de migração. O jeito de cultivar a terra, a construção das moradias, isso eu já falei. Tá, vamos então agora a alguns exemplos. Exemplos práticos, né? Com imagens. Vamos lá comigo. Belenzinho, Bexiga, Brás e Moca são bairros da cidade de São Paulo onde é possível observar várias cantinas, edifícios e monumentos com forte influência cultural italiana. O bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo também, é um bairro tradicionalmente japonês, tá? Agora, a ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, lá na Bahia, é conhecida por preservar as tradições culturais africanas. Nessa parte do bairro está localizado a sede do Ileaie, um bloco de música, dança e festa inspirado na cultura africana. Outro exemplo é a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Ela foi fundada por alemães. Nas paisagens dos bairros, é possível observar os costumes e as tradições dos seus moradores. Então, como tarefa para vocês, sugiro que vocês explorem o QR Code que está na página 25, tá? As imagens são muito legais de visualizar. E também a seção Geografia na Prática, na página 26, tá bom? Vocês terão que pedir ajuda de alguém da família para responder, certo? E quando a gente estuda sobre a paisagem, aqui no nosso caso, a gente está falando sobre o bairro. Exatamente esse recorte territorial da onde a gente vive. Então, se nós pensamos no bairro, é bem legal entender quais são os costumes e as tradições que existem. Pensa só, que os moradores de um bairro, eles formam uma comunidade cheinha de histórias e origens diversas. Lembra que nós conversamos que no Brasil, muitos bairros nos contam, por meio das suas paisagens, qual é a influência cultural que existe ali. Como, por exemplo, uma influência portuguesa, uma influência africana, uma influência espanhola, italiana, alemã ou japonesa, dentre outros povos que migraram aqui para o nosso país. Olha só, vocês exploraram o QR Code da página 25? As imagens são muito legais de visualizar. Acompanha comigo então quais são estes bairros famosos. O bairro Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Uma foto de 1860, gente. Esse bairro, ele está localizado em Salvador, lá no estado da Bahia, e ele foi inaugurado em 1549, quando a cidade foi escolhida como capital do Brasil pelo rei de Portugal. Mais tarde, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Ainda uma foto do bairro Pelourinho, né? Só que agora da atualidade. Então, muita coisa mudou com o tempo e o bairro sofreu inúmeras transformações. Em 1991, o Pelourinho foi todo restaurado. Ele é considerado um importante patrimônio histórico. Agora aqui temos uma imagem do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa é uma foto de 1989. O bairro de Copacabana nasceu da construção de um forte, gente. Esse aqui que nós estamos vendo na foto. Esse forte tinha o objetivo de proteger a cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Agora, na atualidade, esse bairro é visitado por milhões de turistas que estão em busca das suas belas praias. Agora, uma imagem do bairro Bexiga, lá em São Paulo, do ano de 1954. Nós já falamos sobre esse bairro na nossa aula anterior.
No fim do século XIX, muitos imigrantes italianos fixaram-se no município de São Paulo, dando origem a bairros como esse. Na atualidade, veja uma foto aqui de 2009. Quase todos os anos é feito um super bolo para comemorar o aniversário do município de São Paulo. E em 2012 foram feitos 458 metros de bolo. Cada metro de bolo representa um ano do município. Muito grande, né? E na sua cidade, qual bairro é muito conhecido pelos habitantes? Bem, como atividade da aula da semana 12, eu pedi que vocês respondessem a sessão Geografia na Prática, da página 26. Todo mundo fez essa tarefa? Vocês precisavam pedir ajuda de alguém da família para responder. Como é que foi fazer isso? Vocês estão conhecendo um pouco mais do bairro em que vocês moram? Então acompanha comigo. Na letra A, perguntava quais características nas paisagens do lugar onde você mora, é isso mesmo, ou de onde você estuda, revelam o modo de vida, os costumes, as tradições e as atividades das pessoas. E aí, gente, lembrando que essa é uma resposta pessoal, então cada um de vocês vai ter um tipo de resposta, tá bom? Na letra B, perguntava se você e se os seus familiares já visitaram construções ou se participaram de atividades festivas em bairros que retratam a diversidade cultural do nosso país. Vocês já visitaram, gente, algum lugar assim que tinha uma característica muito específica? Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu descobri uma festa de origem italiana. E lá tinha comida muito gostosa. O que eu mais gostei de comer foi polenta. Vou colocar uma foto aqui para vocês. E na sua região, tem esse tipo de comida? Tem esse tipo de herança dessa cultura italiana? Mas a gente pode usar outros exemplos, como a festa junina. Calma, a gente já vai falar sobre ela, tá? Na letra B, vocês tinham que fazer um desenho para registrar a sua resposta. Então, eu quero que vocês pensem em... Se vocês ainda não fizeram um desenho, vocês podem usar o lápis de cor de vocês para montar e para deixar bem bonito, bem colorido. E vocês podem pedir para alguém aí da sua família postar a foto para eu ver. É isso mesmo. Lá no Instagram do Sistema Positivo de Ensino, então, @Sistema Positivo de Ensino. E marca lá a sua foto, o seu desenho. Fala que é a aula do segundo ano e aí eu vou poder ver e comentar na sua foto, tá bom? Agora, pessoal, peço que vocês respondam a sessão Lápis na Mão na página 27. Você vai pausar o vídeo aqui e quando terminar, volta para que juntos possamos verificar e comparar as respostas. Beleza? Então, meus amores, vai lá e volta que eu vou estar te esperando. E aí, pessoal, como foi a atividade? Na atividade 1, pedia que vocês decifrassem um enigma e fizessem uma descoberta. Era para saber como é que se chama o movimento que as pessoas realizam quando trocam o seu local de moradia, quando elas mudam de cidade ou quando elas mudam de país. E aí, gente? A resposta é... Tcharam! Migração! Isso mesmo! Agora, na atividade 2, que influência cultural essas fotografias revelam? Na imagem A, nós temos a cultura japonesa. Agora, na imagem B, temos a cultura italiana. Na imagem C, a cultura alemã. Gente, então, como atividade dessa aula, vocês vão pegar o livro de atividades e responder o exercício número 15 da página 70. Boa atividade! E na nossa próxima aula, nós vamos verificar as respostas. Muito importante, porque ela vai trazer um resumo
sobre muitas informações que nós estudamos ao longo de todas essas semanas. É isso mesmo, pessoal. Então, eu vou ler com vocês aqui o início e eu vou pedir que vocês façam essa atividade, tá? Para a próxima aula. Vocês vão completar ela na próxima aula. E aí, na aula da semana 15, eu vou verificar a resposta. Então, acompanha comigo. Nessa sessão, pede que vocês completem o mapa conceitual com palavras e também ilustrações, tá, gente? E aqui tem um monte de informações. Por exemplo, diz que a quadra é contornada por ruas. E o bairro é formado por um conjunto de... E aí, gente? Muito bem. Se você tiver dúvida, você pode voltar nas páginas do seu material para relembrar esse conteúdo, tá? Também, gente, vai perguntar sobre quando nós observamos um bairro, estamos vendo e sentindo os seus... É isso mesmo, é para responder isso lá, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar vocês então com essa atividade da página 28. Eu desejo para vocês boa atividade, tá? E na aula da semana 15 a gente vai verificar juntos essa resposta. E eu já vou aproveitar e revisar todo o conteúdo que nós vimos. Meus amores, eu desejo para vocês uma boa semana, que vocês fiquem bem e até a próxima, ó! Um beijo bem grande, um abraço bem quentinho aí em vocês e até mais! Tchau, tchau, gente! Música